O nosso workshop, ele começa com um ponto muito importante. Eu acabei de comentar aqui com o Éder que lá na nossa imersão nós vamos trabalhar isso de forma mais profunda. Contudo, aqui, nesse momento, eu já preciso dizer isso para você. Talvez você tenha esse questionamento. Por que quando eu chego diante de um público, ou quando eu ligo a minha câmera para poder falar na internet, eu não consigo me expressar, eu começo a gaguejar, as palavras não saem da forma como eu quero? Por que será que eu simplesmente não consigo fazer? Você se sente todo retraído, toda retraída. Por que isso acontece? E, como eu disse, talvez você pense, não, é porque eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa envergonhada. Mas se você parar para pensar profundamente, o medo é o medo do julgamento, que, como eu disse, não é a causa, mas é um sintoma do problema principal, que é o desconhecimento. Agora, vai aqui uma oportunidade para você entender, de fato, o porquê de você se sentir assim. E vai aqui o primeiro grande impacto. Nesse momento você vai falar, como assim? Você não me conhece para falar desse jeito comigo? Você mal me conhece para me julgar desse jeito? Ô Kleber Lima, você chega aqui nessa live achando que sabe tudo de comunicação, mas eu vou falar para você. E eu quero que você reflita. Você, até hoje, sente medo de falar em público e não consegue ligar a sua câmera e falar abertamente, sem nenhum tipo de medo, porque você, nesse aspecto, é uma pessoa egoísta. O seu problema não é falta de técnica de oratória, não é porque você não estudou persuasão, não é porque você não sabe PNL, não é porque você não sabe lidar com as nuances da sua voz, não. O problema é que você está sendo egoísta. Como assim? Como eu estou sendo egoísta? Eu vou explicar para você por que você está sendo egoísta. Porque quando você chega diante de um público, a sua preocupação está sendo o que as pessoas vão pensar de você. O que as pessoas vão achar da sua performance. Será que as pessoas estão gostando da minha roupa? Será que as pessoas estão gostando do que eu estou falando? E esses julgamentos, esses questionamentos que você faz acerca de possíveis julgamentos, eu já posso garantir a você, é o que te atrapalha. Porque, na verdade, lá do outro lado, as pessoas não estão se importando com isso. Quem está te assistindo, quem está te ouvindo, está ali esperando as informações que ela precisa e que você pode oferecer. Então, quando você se preocupa com a sua performance, você está se preocupando com você, com o que as pessoas estão pensando acerca de você. Na verdade, você não está olhando para o seu público, você está olhando para si mesmo, querendo que as pessoas tenham uma percepção de perfeição sobre você. E já deixa eu te falar uma coisa: comunicação não é sobre perfeição. Comunicação é sobre autoconhecimento. E de cara, eu já quero deixar isso bem claro para você. Aqui, você precisa entender que nós vamos tratar de autoconhecimento. Esqueça perfeição, porque eu não estou aqui interessado em ser perfeito. Eu vou simplesmente tropeçar em algum momento, eu posso falar uma palavra errada, eu posso pronunciar uma palavra que eu domino muito bem no português de uma forma equivocada, eu posso me enganar com relação a um pensamento, eu posso trocar o nome de um autor, eu posso cometer vários erros aqui. Só que os erros não são aquilo que me define como comunicador. E eu sei disso. E você também precisa entender que não são os erros que te definem, como, por exemplo, um pregador. Você que está aqui hoje, ouvindo esse workshop, participando com a gente, querendo se tornar uma pessoa mais eficiente no seu ministério, você precisa entender que a pior coisa que você pode fazer é tentar alcançar a perfeição através da comunicação. É uma utopia, ela não existe para nós. Perfeição, esqueça. O que você precisa é de autoconhecimento. E se conhecendo, eu sei que eu posso tropeçar em algum momento. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem disso, quem já participou de outras lives com a gente sabe, eu faço um esforço muito grande para poder pronunciar melhor as palavras. Porque se eu simplesmente começar a falar relaxando muito a minha estrutura bucal, eu vou começar a não falar para ou pra, eu vou falar plá.
é justamente por essa dificuldade de articulação que eu tenho, né, relacionada aqui ao próprio freio da língua. É uma questão que eu tenho que lidar. Então, eu sei que os exercícios de dicção, o trabalho de fonoaudiologia, que eu fiz durante muito tempo, é o que me ajuda, é uma ferramenta para eu poder estar aqui falando com vocês. Então, não, vocês não estão diante de alguém que tem uma pronúncia perfeita. Em algum momento isso pode acontecer. Quando eu vou ficando cansado no meio do caminho, isso pode acontecer e nenhum problema, gente. Nenhum problema citar um texto errado em cima de um púlpito. Nenhum problema num vídeo você cometer um equívoco de referência. O erro que você não pode cometer é de achar que você não é uma pessoa boa para isso. Então, mindset. O seu problema é egoísmo. E qual é a cura para o egoísmo? A cura para o egoísmo é a generosidade. Então, o que você precisa agora é despertar uma atitude generosa com o seu público, com as pessoas que estarão diante de você ao vivo e que ouvirão você nas suas gravações para a internet. É simples assim? Sim, é simples assim. Durante a nossa imersão, eu sempre utilizo uma analogia. Eu digo, na nossa imersão, que a comunicação ela é o nosso barco. É como um barco. E a gente precisa, com esse barco, que é a comunicação, navegar nas águas, no mar, que são as necessidades humanas. E esse mar é turbulento. Existem mais tempestades nesse mar do que bonança. Então, para que você consiga navegar nesse mar, que é a necessidade, nas necessidades humanas, você precisa aprender a controlar o seu barco, a dar direção para ele. E esse seu barco, quando está no mar, ele encontra pessoas à deriva. E esse é o grande papel de um comunicador. Quando você chega com o seu barco lá no meio das necessidades humanas, você vai encontrar no mar pessoas que estão se afogando, desesperadas, precisando de alguém que possa lhes passar uma informação que seja a sua boia de salvação. Se você tem uma oportunidade de negócio para uma pessoa que precisa financeiramente se levantar na vida, você precisa dar essa informação. Agora, deixa eu usar a analogia do barco com você. Justamente falando sobre essa questão relacionada à generosidade. Olha só, imagina você que você está no meio do mar e tem lá uma pessoa no meio do mar, no meio da água, e essa pessoa está fraca, essa pessoa está quase se afogando. Você tem uma boia para jogar para essa pessoa. Mas imagina que em vez de você chegar lá e jogar a boia, você comece a pensar dessa maneira. Nossa, o meu barco não está bonito, não está pintado. Eu não vou chegar perto dessa pessoa, não. Eu acho que primeiro vou voltar lá para o porto, vou pintar o meu barco. Nossa, minha vela está feia, está amarelada. Ah, o meu barco está enferrujado. Ah, eu não arrumei o meu barco aqui por dentro. Você quer dar uma arrumada no barco. Mas do que a pessoa que está ali se afogando precisa? Ela precisa da boia de salvação. Ela precisa que você lance para ela a informação que você conhece para que ela possa pegar esta informação, utilizar esta informação para se salvar. E é você que tem a informação. A boia de salvação está na sua mente. E o que você precisa fazer é jogar essa boia de salvação no mar, para que essa pessoa possa se apegar a ela, essa informação, e em posse dessa informação, ser trazida à tona, e você traz essa pessoa para o seu barco, para a sua comunicação. Então, sua comunicação não precisa ser perfeita, ela tem que estar fazendo aquilo que ela tem que fazer, que é navegando no mar das necessidades humanas. E é exatamente isso que ocorre quando a gente está diante de um público. Nós ficamos preocupados com a estética da nossa fala. Será que essa roupa está agradando? Será que a minha maquiagem está legal? Será que essa gravata está boa? Ai, será que eu errei alguma coisa? As pessoas estão precisando da informação. E você precisa lançar essa informação. Então, quando você deixa de ser egoísta e para de pensar em si, no que as pessoas estão achando de você, e você começa então a se preocupar em lançar a informação para que elas possam pegar aquela informação para se salvar, a mentalidade muda. Então você para de se preocupar com o julgamento dos outros acerca da sua performance como orador, como uma oradora, e começa então a lançar as informações para que ela possa começar a entender como aquilo é uma solução para a vida dela. E aí não importa, área do direito, área da saúde,
área da teologia, área da educação, área dos negócios, dos investimentos. De repente você tem um conhecimento enorme em muita coisa e você precisa lançar essa informação. Então é totalmente necessário. Então você que está aqui hoje nessa live e que você veio aqui hoje com o seguinte pensamento: nossa, o Kleber vai me ensinar técnicas de oratória nesse workshop para eu me tornar um pregador melhor. Não, você se enganou, porque isso é apenas uma pequena parte do que esse workshop vai fazer. O que esse workshop aqui propõe é tornar você um comunicador excelente em toda e qualquer área da sua vida. Afinal de contas, você não é apenas um pregador, uma pregadora, você também é um profissional na sua área. Você também tem família e a comunicação ela é essencial também para que você possa fazer com que a conversa, o diálogo, a maneira como você olha, a maneira como você se comporta, isso é fundamental para fazer com que você tenha uma comunicação de qualidade. Então, não é apenas se comunicar bem em cima de um púlpito, mas é fazer com que você seja um instrumento de comunicação muito mais eficiente. Então, eu vou lançar para vocês aqui a partir de agora, depois de ter introduzido isso, quais são os fundamentos da intencionalidade comunicativa. Porque a nossa comunicação é isso, ela precisa ter intencionalidade. Tudo que nós fazemos é intencional. Não pense você que eu estou aqui falando, claro, eu não estou lendo nenhum texto, não estou lendo um script, mas tudo que eu estou fazendo aqui é intencional. A minha fala é intencional. A maneira como eu enfatizo certas frases e palavras, a maneira como eu gesticulo para você, tudo isso é intencional. E por que isso tem que ser intencional? Porque eu estou utilizando técnicas de retenção de atenção para manter você aqui. Entende? Nesse momento, quando eu falo com você, e agora eu entendo que é o momento de intencionalmente utilizar pausa, é porque eu preciso que você pare e reflita sobre isso. Então, a partir de agora, você vai entender quais são os fundamentos da intencionalidade. A primeira coisa que eu quero dizer para você que a intencionalidade ela é o fio condutor. A intencionalidade ela é o fio condutor da nossa comunicação. Se você comunica sem intenção, você falha. Vou dar um exemplo para você. Pegamos um texto bíblico e vamos agora ler um texto bíblico diante da comunidade. Eu abro lá no Salmo 23 e agora eu vou ler. Pego a minha Bíblia, abro e vou ler. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Repita comigo, igreja. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que aconteceu aqui? Bom, a mensagem ela foi enviada? Sim, a mensagem foi enviada. Mas a mensagem foi enviada realmente como ela é. Veja bem, você é um ser humano dotado de habilidades. Você recebeu um dom de Deus, você que é um pregador e você entende que tem esse chamado, você recebeu um dom de Deus de olhar para aquele texto e conseguir construir através daquele texto uma mensagem que chegue até o coração de quem precisa ouvir. Tá? Acontece que vai parar por aí. O dom vai parar por aí. Uma vez uma pessoa me perguntou, talvez você pergunte e questione assim, ué, mas e se o Espírito Santo quiser fazer? Não, se ele quiser fazer, ele vai fazer. Não é Paulo quem diz que a gente precisa... Olha que coisa interessantíssima, eu preciso trazer isso aqui para você. Paulo diz na carta aos Colossenses, Colossenses capítulo 4, versículo 6, Paulo fala que a nossa palavra precisa ser temperada com sal. Olha que interessante, quando você pega esse texto e você contextualiza esse texto, ele é interessantíssimo, porque todo o contexto por detrás desse versículo, ele trata realmente do cuidado com a comunicação que nós devemos ter com as pessoas. Quando Paulo está escrevendo aos Colossenses, ali no capítulo 4, quando ele fala sobre isso, ele está tentando deixar bem claro o seguinte para eles, olha, não basta falar, não basta lançar a palavra, ela tem que estar temperada. Ela tem que estar temperada com sal. Olha que coisa interessante. Então, o que significa a nossa palavra estar temperada com sal? Quando você pega todo o texto e lê, você vê que Paulo está preocupado em que essas pessoas façam aquilo que ele já conhece. Bom, vamos fazer aqui uma breve reflexão sobre quem é Paulo, né? Paulo foi um homem que estudou aos pés de Gamaliel. Então, nós estamos falando de um grande mestre. Acontece que Paulo também era um cidadão romano.
E quando acontece uma coisa muito interessante quando Roma ela domina a Grécia, é que Roma só domina a Grécia territorialmente, né? Mas embora o território grego tenha sido dominado por Roma, na época, né, no início, os bárbaros romanos, na verdade a Grécia domina culturalmente e religiosamente Roma. Então, culturalmente, nós temos um histórico dos melhores oradores, é, dos melhores discursadores do mundo. Nós estamos falando aqui de. Eu posso citar alguns nomes, né? Nós estamos falando de Aristóteles, nós estamos falando aqui de Platão, né? Nós estamos falando de grandes filósofos que, na época, desenvolveram a arte da oratória, né? A arte da dialética. Nós estamos falando de dialética, nós estamos falando de oratória, nós estamos falando de retórica. E Paulo tinha esse conhecimento. Paulo tinha todo esse conhecimento da parte de oratória, de retórica, de dialética, e por conhecer isso, ele sabe muito bem que uma mensagem, por mais força que seu conteúdo tenha, precisa que o seu fio condutor, que é o seu que é o seu locutor, que é aquele que está falando da mensagem, ele precisa dominar técnicas que facilite a absorção ou pelo menos a chegada dessa informação. Imagine você que você tem uma caixa d'água cheia de água. Você precisa do cano. É o cano que faz a água passar. O cano não é a água, mas é o caminho pelo qual a água passa. Mas se você tem um cano que dá muitas voltas, muito zigue-zague, a pressão é pouca, é pequena. Você já viu? Sabe aquele chuveiro chato? Que você tem lá uma caixa de 5.000 litros? Estou exagerando, né? Você tem uma caixa de água de 5.000 litros, mas quando você abre o chuveiro, a água é fraquinha, horrível tomar um banho assim, né? Aí você precisa de um profissional, você precisa de um bom encanador. E ele vai saber como distribuir o cano, vai saber como que o cano dá volta, ele vai saber dar pressão àquela água. E nós, na oratória, precisamos aprender a dar pressão à mensagem. Ela não é alterada, mas ela tem que chegar com a força necessária para cumprir o objetivo que está intrínseco nela. E quem faz esse trabalho é o orador. Quantas vezes você ouviu a mesma mensagem, o mesmo texto, sendo pregado, apresentado por pregadores diferentes, e alguns você achou extremamente monótonos e chatos, e outros você achou tão interessante que o tempo passou e simplesmente você não percebeu. Quem faz isso é a técnica de oratória. E isso não é dom, isso é uma habilidade que se ensina, que se aprende. Então, a intencionalidade da comunicação, como eu estou propondo para você aqui agora, essa intencionalidade, esse sal que tempera a palavra que você vai proferir, que Paulo ele aborda em Colossenses capítulo 4, ali no versículo 6. Na verdade, leia todos os versículos anteriores, porque o contexto ele é muito lindo e muito objetivo nesse sentido, tá? Eu estou trazendo aqui apenas uma nuance disso. Claro que existe uma questão de cuidado, claro que existe a questão da empatia, mas até mesmo para você demonstrar empatia na fala, você precisa usar o tom de voz certo, isso é técnica de oratória. Entende? Então essa intencionalidade depende de vários fatores, como, por exemplo, a técnica de rapport. Rapport é uma palavra em francês que não tem uma tradução literal, mas que significa, basicamente, quando você espelha o comportamento do outro. Não é imitar, é espelhar. Isso a gente ensina na prática, na nossa imersão. Você vai aprender técnicas de rapport na nossa imersão, que nada mais é do que você olhar para o outro e começar a espelhar o comportamento dele de maneira que vocês comecem a entrar numa sintonia. Alguém alguma vez já disse assim para você, ou você já disse para uma pessoa, nossa, eu só te conheço há 5 minutos e parece que a gente se conhece a vida inteira? Você já ouviu essa frase? Você já disse isso para alguém? É porque vocês entraram numa sintonia comportamental. Os trejeitos de vocês, o comportamento é muito similar, o tom de voz é praticamente o mesmo, o ritmo é praticamente o mesmo. Então, você está se identificando quase que com você mesmo. Então, caramba, é como se eu te conhecesse há muito tempo, é que essa pessoa, ela se comporta muito parecido com você. E aí você tem a sensação de conhecer a pessoa há muito tempo, mas na verdade você está se vendo nela, porque você se conhece a sua vida inteira e ninguém te conhece melhor do que você mesmo. Então, isso é rapport. Uma outra ferramenta importantíssima é o storytelling.
O que é o storytelling? É uma ferramenta extremamente intencional. É a habilidade de você construir uma narrativa histórica, não precisa nem memorizar, é só saber a ordem, construir uma narrativa histórica para poder estabelecer conexão e prender pessoas. Então, o storytelling, ele consiste basicamente em você fazer uma abertura interessante, onde chame a atenção, no meio, despertar logo em seguida o interesse dessa pessoa por aquela informação, o desejo de descobrir o que vai acontecer no final das contas, e no final de tudo aquilo, despertar nela um desejo para ação. Não é isso que filmes importantes fazem? Os melhores filmes de Hollywood, os melhores filmes de todos os tempos, eles têm basicamente a mesma estrutura. Aquilo que os escritores de dramaturgia chamam, eles vão chamar de jornada do herói, né? Eles vão chamar de a jornada do herói. Então, a jornada do herói tem nuances, que inclusive vocês vão aprender a fazer essas nuances na fala, com a voz também. Interessantíssimo isso. Então, aqui, nós precisamos deixar isso muito bem delineado. Nós precisamos de intencionalidade. E essas ferramentas é que dão a intencionalidade. Então, imagine você agora, olha, eu vou fazer uma coisa aqui. Lembra do que eu falei no início? Eu dei para vocês o exemplo aqui de um texto bíblico, né? Então, vou colocar para vocês aqui intencionalidade. Texto aberto. Vamos ler o texto juntos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nossa, faltará foi horrível. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora sim melhorou. Né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora, que tal isso aqui? Abram suas Bíblias no Salmo de número 23. E veja só o que diz o texto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que diferença de o Senhor é o meu pastor e nada me faltará para o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Numa fala, eu leio a informação. Bacana. Tá lá, informação é essa. Na outra, eu me comunico em dois níveis. Eu me comunico na comunicação verbal, que vem de verbo, a palavra saindo. Isso aqui é comunicação verbal. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora, eu comunico no segundo nível, que é a comunicação não verbal, que tem a ver com o meu gesticular, com a minha expressão facial e tem a ver com a entonação. Isso tudo é comunicação não verbal. Entonação, ritmo, tudo isso é não verbal. Verbal é toda vez que sai verbo, palavra. Saiu palavra é verbal. Não está sendo dito. Não está sendo dito. Mas não em palavras, é não verbal. Então, vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu disse. Agora, o meu corpo, o meu rosto e o meu tom, a velocidade, o ritmo, o tempo vão dar outra informação. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sorriso na voz, força, intencionalidade, nada. Tudo isso comunicou de uma forma totalmente diferente. E é essa energia que você precisa trazer para cima de um palco. Existe um momento para essa energia mais atuante, né, mais explosiva, e existe também aquele momento onde você precisa trazer a sua comunicação verbal um pouquinho mais para baixo. Onde você precisa trazer isso um pouquinho mais, internalizar um pouco mais. Não é em todo momento que você vai usar toda essa energia. Mas a comunicação, a competência comunicativa, é justamente dar a você ferramentas para você utilizar a sua inteligência emocional durante a sua comunicação. Saber qual é o momento de falar baixo, para poder consolar. E saber qual é o momento de falar com alegria, para poder contagiar. E tudo isso está em você. Todo mundo pode fazer isso. Todo mundo consegue fazer isso. Isso tudo é ensinável, isso tudo é treinável. A única coisa que você precisa fazer é treinar.
E a isso você pode entender como uma mensagem oculta. Até então você achava que simplesmente dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará era pronunciar o texto bíblico. Mas tem uma mensagem oculta, e a mensagem oculta está na maneira como eu coloco energia nisso. É necessário colocar energia para proferir a mensagem que você quer. E isso vale para um púlpito, isso vale para uma apresentação diante de uma equipe de trabalho, isso vale para uma apresentação na faculdade, isso vale para o seu vídeo na internet. Energia é fundamental. E avançando um pouquinho mais, eu falei para você que essa é a nossa mensagem oculta, e o objetivo principal da mensagem oculta é você perceber o que você faz de forma, entre aspas, inconsciente, e tornar isso consciente, tá? Que é usar o corpo, a voz e a expressão facial e as nuances. Aquilo que a gente chama de técnica de inflexão vocal. Então você precisa aprender a usar isso, a inflexão vocal. O que é inflexão vocal? Anota aí o que é inflexão vocal. A inflexão vocal é a maneira intencional como você utiliza as expressões vocais, tá? Então você tem ali, você está dizendo, você está falando alguma coisa, e agora você vai utilizar a expressão vocal. O que é a expressão vocal? Quando eu vou ler qualquer texto, ou falar sobre qualquer coisa, então eu vou utilizar uma linha senoidal, ou seja, é uma montanha russa. Quem é que gosta de monotonia, gente? Ninguém gosta de monotonia. Então, quando você tem uma fala monótona, ninguém aguenta uma fala monótona. É como se eu estivesse aqui falando com você o tempo todo. Muito bem, gente, a partir de agora nós vamos iniciar o nosso workshop de comunicação. E nesse workshop de comunicação vocês vão aprender várias técnicas de oratória e vão entender como vocês podem se tornar comunicadores de qualidade. Nossa, isso é muito chato. Gente, isso é muito chato. Perceba que quando eu desisti de falar de forma chata, a comunicação já mudou completamente. E o que eu estou utilizando? Eu estou utilizando agora, nesse exato momento, que eu estou falando com você, eu estou utilizando inflexão vocal. Aí você pode falar, Kleber, mas você tem voz de locutor. Isso não tem nada a ver com a minha voz. Porque eu acabei de mostrar que com a mesma voz eu posso ser muito chato. Mas eu estou utilizando aqui alguns elementos. A inflexão vocal, estou utilizando ritmo, tempo, volume, velocidade. Eu estou alternando várias velocidades, tons de voz diferentes, porque tem uma hora que eu falo aqui embaixo e tem uma hora que eu elevo. Então eu falo aqui embaixo e outra hora eu falo lá em cima. A intenção, eu às vezes falo com um tom de interrogação, de dúvida. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Por exemplo, você está no meio de uma mensagem e você traz alguma informação relevante. Você vai fazer a seguinte pergunta: você já parou para pensar sobre isso em algum momento da sua vida? Mas você não acha que seria melhor você fazer: você já parou para pensar sobre isso em algum momento da sua vida? É outra mensagem, porque eu estou dando ênfase naquilo que é importante. Então, o que a inflexão faz é justamente trabalhar nuances diferentes e trabalhar ênfases diferentes em palavras distintas. Então, fica aqui essa dica para você utilizar mais a inflexão vocal, tá? Então, o que é inflexão vocal? Altera o ritmo, altera o tempo, tá bom? Então, no nosso grupo, tá? Você que entrar lá no nosso grupo, o Éder já havia dado aqui a dica para você, justamente ali onde você vai encontrar aqueles vídeos que mostram como eram as nossas ações lá no Extra, fazendo aquelas ações incríveis de vendas avassaladoras. Aqui, também lá no nosso grupo, nós vamos deixar para você como os exercícios para essas técnicas, tá? A gente vai dar ali alguns exercícios para você poder utilizar essas técnicas e transformar a sua comunicação e colocá-la num nível de interesse muito maior. Então fica aqui. Como é que você transmite a mensagem oculta? Você vai simplesmente revelar através desta linha senoidal, você vai conseguir fazer as pessoas reconhecerem o impacto não verbal da comunicação. Existe um impacto não verbal. O que impacta em si, e eu preciso falar isso com muito cuidado para você, o que impacta em si não é o conteúdo.
o conteúdo não é o que impacta, mas o que impacta é a forma como você transmite esse conteúdo. É simples assim. É simples assim. Tanto é que na nossa imersão, vocês vão aprender a como gerar percepção de valor nas pessoas. Percepção de valor para produtos, para serviços, para ideias, para conceitos. Como gerar percepção de valor. Como fazer as pessoas perceberem valor naquilo que você está dizendo. Tem técnica, tem método. É só estudar, treinar, treinar, treinar e executar. Estudou, treinou, 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 executou, aprendeu, acabou. Oratória é isso. Oratória é pego, treino, aprimoro, corrijo, estou fazendo direitinho, repetição, 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 repetição e faço. Quem quer se tornar um bom pregador, quem quer se tornar um bom palestrante, precisa estudar e precisa treinar. Tem que treinar. É treino, não tem outro caminho, tá bom? É treino e não tem outro caminho. Não tem pílula mágica. Não tem técnica 1, 2, 3, não, é treino. Você vai aprender, eu vou passar para você, você já está aprendendo algumas coisas aqui, mas é repetição. É se filmar, é se olhar, deixa eu ver o que está acontecendo. É diante do espelho, fazer. E eu utilizo uma técnica, gente. Nas minhas mentorias, eu utilizo uma técnica que é a técnica da visualização positiva registrada. A visualização positiva registrada, ela consiste em ensinar as técnicas e fazer com que a pessoa repita e se assista fazendo aquilo cada vez mais. Quando a pessoa repete e se assiste fazendo aquilo cada vez mais, sabe o que acontece? O cérebro começa a adotar aquilo como um padrão. E quando o cérebro começa a adotar aquilo como padrão, aquilo começa a se tornar automático, porque quando o cérebro procurar a primeira referência mais importante para aquela situação, o seu comportamento será baseado justamente naquilo que ele está mais acostumado a presenciar e a ver. Então, ele adota aquele padrão. Quando você se visualiza fazendo aquilo, o seu cérebro tende a mostrar para você numa situação real. Veja bem, você está em casa se filmando, se gravando, treinando oratória. Quando chega a hora de você estar diante do público para poder se apresentar, vai pintar um friozinho na barriga? Vai. Vai rolar um nervosismo? Vai. Mas você não vai mais travar. Por quê? Porque a estrutura mental de apresentação ela vai estar ali pronta e você automaticamente não vai conseguir se libertar da técnica de início, desenvolvimento e conclusão. Então, a abertura, o desenvolvimento e a conclusão de uma apresentação de oratória, por mais que haja um certo nervosismo, você vai conseguir fazer isso de forma fluida. Só que para isso você precisa conhecer as técnicas. E essas técnicas nós vamos apresentar na nossa imersão e a gente trabalha isso de uma forma muito mais profunda também na nossa mentoria. Então, você vai aprender coisas incríveis no que diz respeito a isso. E a gente já vai deixar, como eu disse, a gente já vai deixar isso também. Entra aí na nossa comunidade. Se você não está na nossa comunidade, entra, porque talvez não agora, mas em algum momento nós vamos soltar lá na nossa comunidade esse passo a passo aí já para você. De repente amanhã é domingo, né? Hoje é sábado, né? Nós estamos gravando isso aqui no sábado. Aí nós temos o domingo, quem sabe amanhã você já não executa algumas dessas coisas aqui. De repente amanhã você lá na sua igreja já executa. De repente na segunda-feira no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde quer que seja. Sim, você já tem ferramentas aqui importantíssimas que vão te ajudar. Então, em algum momento a gente vai colocar na nossa comunidade esse material para ajudar você a compreender e você já vai destravar muita coisa aí na sua comunicação, tá bom? Agora, eu vou passar para vocês aqui agora algumas técnicas avançadas de intencionalidade, tá? Eu já falei para vocês sobre expressão corporal intencional, mas eu preciso falar sobre ênfase e pausas estratégicas, tá? Ênfase e pausas estratégicas. ênfase é uma coisa que eu uso o tempo todo. Então, imagina que você tem um texto, tá? Imagina que você tem um texto. E com esse texto, você precisa dar o tom certo desse texto, tá? Eu estou abrindo para vocês aqui agora. Eu já vou abrir aqui, que eu havia fechado, não deveria ter fechado esse texto aqui, mas eu já estou abrindo para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um texto muito interessante que vai te ajudar a entender essa questão. Eu vou utilizar aqui entonações diferentes.
Eu vou utilizar aqui entonações diferentes e você vai ver que de acordo com que eu use cada entonação, você vai ver que o texto ele muda completamente de sentido. O mesmo texto, hein? Eu falo pra caramba, né, gente? Perdão. Será que você ficaria nervoso agora de derramar água assim, numa live? Ficaria nervoso de estar aqui bebendo, de repente, pum, ficou nervoso, derramou água. Já pensou se um copo cai? Tem gente que trava. Gente, essas coisas acontecem, o que importa não é isso. O que importa é passar conteúdo com qualidade, com carinho, com intencionalidade, passar conteúdo de valor. Então, eu vou trazer para vocês aqui agora, deixa eu só localizar aqui, deixa eu ver. Opa, não coloquei em pesquisa, né? ênfase. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Achei. Então vamos lá. Aqui nós temos um texto muito interessante. Ixi, não é esse. Aqui, achei. Tá aqui. Vou utilizar então o texto para vocês agora. Desculpa a demora. A grande questão aqui hoje é utilizar essas palavras com poder na ênfase, tá? Então vamos aqui construir uma frase, tá bom? Eu nunca disse que queria ele morto hoje. Desculpa, gente. Eu nunca disse que queria ele morto hoje. Pegou a frase? Eu nunca disse que queria ele morto hoje. Então vamos lá. Eu nunca disse que queria ele morto hoje. Eu nunca disse que eu queria ele morto hoje. Eu nunca disse que eu queria ele morto hoje. Perceberam? Eu nunca disse que queria ele morto hoje. Eu nunca disse que queria ele morto hoje. Eu nunca disse que queria ele morto hoje. Olha como o sentido já mudou. Eu nunca disse que queria ele morto hoje. Eu nunca disse que queria ele morto hoje. Eu nunca disse que queria ele morto hoje. Uma frase e vários sentidos diferentes. Quem foi que deu sentido? Quem foi que modificou totalmente o significado e o sentido da frase? A ênfase. Entende como é importante você utilizar ênfase no momento em que você estiver lendo um texto ou trazendo uma informação? Então, a ênfase na palavra ou na frase certa, ela vai transmitir exatamente a mensagem do jeito que você quer. Ou vai transmitir a mensagem totalmente errada, de uma maneira totalmente equivocada e diferente, e aí você gera ruído e problemas sérios de comunicação, principalmente no ambiente corporativo. Então, dominar essa técnica de ênfase e pausa, ela é fundamental. E pausa é vida. Hoje a gente vê nas redes sociais as pessoas gravando vídeo para a internet e é uma falação, ó, e rápido, e todo mundo fala e tem que ser muito rápido porque mais de um minuto ninguém vê. Gente, não é assim que funciona. Ah, de mais de um minuto ninguém assiste. Não é bem assim. Ninguém assiste coisa chata. Ninguém assiste coisa chata. Então, se você fizer com que a sua informação ela seja relevante, as pessoas vão assistir você. As pessoas vão estar ali. Se você utilizar a técnica certa, as pessoas vão assistir você. Então, pausa tem que ser uma coisa muito bem utilizada, tá? Então, vem aqui. Técnica avançada de intencionalidade na comunicação. ênfase nas palavras de valor. ênfase, eu utilizo isso muito dentro da publicidade, tá, gente? Então, esses dias eu estava gravando comercial para um Instagram de uma grande rede de supermercados. E eu gravei esse off. E o texto veio, mas o texto não vem sinalizado, né? Então, ali eu tenho que identificar quais são as palavras de valor.
que é muito interessante. Então, geralmente eu acerto, mas às vezes a pessoa vem e fala assim: olha, essa não era a intenção da frase. Então, geralmente eu faço 2 ou 3 gravações do mesmo texto com intenções diferentes e envio. Mas para você ver como é importante você saber o que é a intencionalidade na comunicação. E essa intencionalidade na comunicação, ela vai surgir justamente da técnica certa. Então você vai utilizar a ênfase e você precisa utilizar a pausa. A pausa, ela é fundamental. Na minha experiência gravando voice over, principalmente para TV fechada, tá, gente? Então, sabe os canais de documentários, como, por exemplo, Discovery Channel, é, HBO, NetGeo, esses canais, os locutores, eles utilizam muito as pausas. E as pausas são fundamentais. São fundamentais para dar o sentido. E a pausa, principalmente a pausa na comunicação, ela permite que você dê tempo para a pessoa refletir. Na nossa mentoria, a gente ensina sobre onde usar perguntas fechadas e perguntas abertas, tá? Então, na hora do treinamento de perguntas fechadas e abertas, o que são perguntas fechadas e abertas? Perguntas fechadas são aquelas em que você propositalmente faz a pergunta para restringir a resposta da pessoa a um simples sim ou não, foi, não foi. E a pergunta aberta é aquela que força a pessoa a construir um raciocínio. Então, olha que importante na nossa imersão, eu ensino como construir em determinados momentos, em momentos específicos e necessários, qual é o momento de você fazer perguntas fechadas, sim ou não, sim ou não, foi, não foi, e o momento de você fazer perguntas abertas para estimular o raciocínio de uma pessoa. Vou aqui dar uma dica para vocês. Quando você quiser conversar com uma pessoa e quiser estabelecer uma conexão com essa pessoa, não faça perguntas fechadas que restrinja a resposta dessa pessoa sim ou não. Faça perguntas abertas. Perguntas que façam essa pessoa pensar um pouco mais sobre a resposta. Por exemplo, você está numa festa, você está conversando com uma pessoa, você está paquerando, tá? Você está paquerando e você quer que a conversa ela se estenda um pouco mais. O grande erro é você ficar fazendo perguntas. Está gostando da festa? Tô. Poxa, você é prima do fulano? Sou. Ah, você é primo do ciclano? Sou. Não. Suas perguntas, elas têm que ser perguntas abertas, sabe? Como é que você está se sentindo nessa festa aqui hoje? Aí você obriga a pessoa a se comunicar melhor. Tô me sentindo, sei lá, tô me sentindo bem. Mas bem como? Aí você pergunta o bem como? Aí pronto, a pessoa já fica, caramba, assim, aí pronto, a pessoa já aí a conversa já fluiu. Entende? Então, a pergunta aberta faz isso. Eu não dei nenhum exemplo muito bom de pergunta aberta, porque eu também improvisei aqui na hora. Mas você pode fazer perguntas abertas e você pode ter aí na sua manguinha, lá no seu smartphone. E essas perguntas abertas aqui são boas, porque elas não restringem a sim, bom, não. Ela obriga, entre aspas, a pessoa a ter uma conversa um pouco mais longa, uma conversa um pouco mais fluida. Mas esse é um exemplo, por exemplo. Esse é um exemplo, por exemplo, foi horrível, né? Que redundância, hein, gente? Esse é um exemplo muito bom para a gente poder considerar através dessa técnica. Já falei para você da inflexão vocal, e a inflexão vocal nada mais é do que musicalidade na voz, tá? Lembra que eu falei para vocês que essa questão de tornar a comunicação muito linear, aquele tom o tempo todo é muito chato? Imagine uma música com que o tempo todo ela utiliza um único tom. Eu não estou falando de uma única nota, porque tem uma música muito legal, uma música chamada Sambinha de uma Nota Só. Mas esse sambinha de uma nota só, na verdade, é uma nota, mas que explora ali, né? No violão ali, explora acordes diferentes. É uma nota só, mas eu estou falando de um tom só, o tempo todo ali, ó. Um único tom, aquele mesmo. É monotom. Monotom é algo monótono. Então, a inflexão te ajuda a dar musicalidade. E musicalidade remete à música. E o que a música tem? A música, para ser uma boa música, ela tem que ter bom ritmo,
ela tem que ter uma boa melodia. Então, é melodia, é tempo, é uma boa harmonia. Então, tudo isso também tem que estar dentro da fala. Você tem que trazer musicalidade para a sua fala. Quando você traz musicalidade para a sua fala, as pessoas ficam presas. Claro que isso tudo depende também de um bom conteúdo. Não adianta você ter uma boa inflexão vocal e falar um monte de abobrinha, coisas que não são nada interessantes para as pessoas, tá bom? Bom, seguindo, gente. Preciso também falar para vocês sobre expressão corporal, tá? Afinal de contas, o corpo fala. O corpo fala e o corpo fala muito, tá bom, gente? Olha, é muito comum aqui, eu mostrei para vocês, que é muito comum as pessoas estarem falando e seus corpos estarem enrijecidos. É totalmente necessário o seu corpo falar. Como é que o corpo fala? Um gesticular de mãos, não ficar com a mão presa, abrir mais as mãos, deixar o corpo mais solto, as expressões faciais. Se algo permite um sorriso, sorria. Se você falar uma coisa muito séria sorrindo, vai soar como deboche. Entendeu? Ah, nossa, você é espertinho, hein? Soa meio como deboche, né, gente? Depender muito do contexto, soa como deboche. Então, encaixe um sorriso quando o sorriso cabe. Ah, quando você quer falar de uma coisa impressionante, ó, os olhos. Você quer falar que uma coisa é impressionante. Arregale os olhos e levanta a sobrancelha. Ó. Eu preciso falar para você de uma coisa impressionante. Esse texto bíblico trata. Agora, olha só, eu saí daqui para cá. Ó, olhinho apertado. Esse texto bíblico trata de uma verdade irrefutável. Olha que coisa legal. Eu peguei uma palavra, separei as sílabas e dei uma outra entonação. Irrefutável. Bacana isso, não é? Mas olha só, você está ligado na minha voz? Meu rosto, minhas mãos. É aqui, ó, você nem percebeu que as minhas mãos estavam regendo o que eu estava falando. Quando as mãos falam, quando você propõe, quando você entrega, quando o seu corpo, quando suas mãos começam a reger a sua fala, toda essa movimentação, ela mantém a pessoa presa na sua comunicação. Mas tem que ser intencional. Não pode ser exagerado e sem propósito. O seu corpo precisa estar em harmonia, utilizando essa analogia musical, o seu corpo precisa estar em harmonia com a sua fala, com o tom de voz. Entende? Isso é fundamental. Então, essa musicalidade na voz, junto com um corpo harmônico, faz com que o seu corpo fale. E você já experimentou parar diante de um público e não falar nada? Às vezes, quando eu começo uma palestra, eu não falo nada. Uma vez eu parei diante de uma palestra, olhei para o pessoal e fiz assim, ó. Aí eu olhei para uma outra pessoa e fiz assim, ó. E todo mundo ficou olhando para mim, porque essa palestra era sobre comunicação não verbal, né? Eles já entenderam de cara e começaram a rir, mas eles caíram na gargalhada, que eu fiz caras e bocas. Aí quando eles começaram a rir, eu fiz assim, ó. Aí fiquei parado um tempão. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei assim, ó, para eles, sério. Tudo intencional, proposital. A risada foi baixando, baixando. Foi rolando um constrangimento geral ali no público. E eu parado assim, olhando para eles. Ó. Parado. A minha feição, o braço cruzado, essa feição mais séria, cabeça levemente abaixada, sobrancelha levemente arqueada, o rosto baixo e o olho aberto olhando para eles, e uma boca de descaso, ó. Fez uma tensão no ambiente, mas foi proposital. E aí eu me abri, depois os braços, aí falei, gente, calma, relaxa, isso tudo aqui foi para vocês entenderem sobre o que nós vamos falar hoje, que é a comunicação não verbal. O corpo fala. E nós conseguimos ali ter um dia muito legal, o pessoal ficou impactado, porque comunicação é isso. É você conseguir transmitir através dos seus gestos a informação ou transmitir o sentimento que você quer que as pessoas ali espelhem ou reflitam. Se você quer que uma pessoa ela sinta atenção, você tem que utilizar
as expressões de tensão, porque o corpo fala. Agora, gente, se o corpo fala, a roupa grita. E roupa também é comunicação não verbal, tá? Então, meus queridos, a forma como você se veste diante do seu público, a forma como você chega diante de uma plateia, ela é fundamental para fazer a primeira impressão, tá? Então, imagine você o seguinte, que você está diante do público, e aí, vamos pensar aqui num pregador, como seria constrangedor isso, né? Eu acho que isso, tomara que isso não aconteça com ninguém, e se você que está me ouvindo agora, você comete esse deslize, pare hoje, pare totalmente de fazer isso, tá? Roupas totalmente justas, calça colada. Há de se entender que, quando você está subindo no púlpito para você trazer uma mensagem, a atenção deve estar voltada para quem? Para a mensagem. A mensagem é o grande protagonista, você é apenas o veículo da mensagem. Você tem que ser um bom veículo, tem que ser um veículo muito bem preparado, não pode ser um veículo de roda presa, né? Não pode ser aquele. O veículo, você é um carro, imagina um carro que tem a roda presa que não anda direito, né? Volante duro, né? Motor quase batendo. Não, você tem que ser um veículo que conduza a mensagem de uma forma agradável. Mas imagine só que o veículo decide agora, não, vou me arrumar muito bem, porque essa mensagem merece um capricho maior na minha roupa. Aí vai bota uma roupa apertadinha. Uma camisa que o botão só falta explodir. Pim! Parece que vai dar um tiro. A calça parece que foi embalada a vácuo. O terno, aí o cara me bota um sapato vermelho, com uma calça verde, uma gravata dourada. Aí não dá, gente. Não dá. Terno vermelho brilhante com lantejoulas, eu já vi isso. Calma aí, calma aí. Você subiu ali para quê? Você subiu ali para brilhar ou você subiu ali para que a mensagem seja passada? Isso vale para tudo, tá, gente? Isso vale para tudo. Tome muito cuidado, porque nada adianta você utilizar as melhores técnicas de oratória, o seu corpo transmitir harmonicamente a comunicação de acordo com a sua fala, se a sua roupa ela está destoando de tudo, se ela está chamando mais atenção do que a mensagem. E aí você estraga, você é um inimigo do seu conteúdo. O conteúdo é até bom, mas a embalagem é horrível, é péssima. Neutralidade. Então vou dar uma dica para vocês, ó. Pretinho, gente. Pretinho. Roupa preta, qual o problema? Roupinha preta. Camisa preta, ou uma cor neutra, não exatamente preta, uma camisa legal, que não fique te expondo ou chamando a atenção para alguma parte do seu corpo. Isso vale para homens e para mulheres. Então, roupas que valorizem o seu bom gosto, mas que resguardem a sua intimidade, que preserve a sua intimidade, que não exponha nuances do seu corpo, para que a mensagem ela chegue sem nenhum tipo de interferência ou ruído no outro. Porque a gente pode atrapalhar a mensagem de chegar. E isso vale para pregações, para apresentações de palestras, seja no trabalho, seja na faculdade, o que quer que seja. A sua roupa não pode chamar mais a atenção do que o conteúdo daquilo que você tem a dizer. Então, você precisa exercer um ato de humildade, dar protagonismo para a mensagem, e aí, nesse sentido, a sua roupa precisa se calar e não gritar. Roupa! Roupa quietinha! Nada de aqui apertado e mostrando. Não, não é para isso. A finalidade não é esta. Se alguém usa roupas assim para falar ao público, não está interessada naquilo que a mensagem vai gerar no outro, mas está interessado. E aí vem aquele segundo aspecto. Lembra que eu falei lá no início que existe um medo do julgamento? Você quer ser reconhecido? Quando a pessoa ganha segurança na comunicação, aí a coisa muda. Quando a coisa muda, aí agora você quer chamar a atenção para o aspecto estético. Será que meu cabelo tá legal? Minha sobrancelha? Que coisa e tal. Tá? Não, não é isso, gente. É se vestir bem,
se vestir de forma elegante, ter cuidado com a sua roupa, não é se vestir de qualquer maneira, mas é se vestir de maneira que a sua elegância esteja em evidência e não a sua sensualidade expondo você ao constrangimento. O maior termômetro de que você não está vestido adequadamente para aquela situação é quando as pessoas estão olhando mais para você, para a sua estética, do que prestando atenção na sua oratória. Ponto. É simples assim. Não cometa este erro, em hipótese alguma. Então, o corpo fala. Se o corpo fala, a roupa grita. E aqui eu vou propor para vocês um exercício aí. Você pode criar um exercício onde você utilize gestos bem exagerados, exagere nos gestos, quando você estiver gravando qualquer coisa, qualquer texto, e depois disso, você grava normalmente, e você compara os dois e veja onde está o exagero, onde está a falta, e esse é o método de você encontrar equilíbrio na sua comunicação. Claro que numa mentoria, eu acompanho a pessoa, e o caminho é muito mais curto. Na nossa imersão, nós vamos mostrar ali, nós teremos ali voluntários fazendo isso ao vivo diante de todos, aqueles que quiserem participar desse momento, e nós vamos mostrar ao vivo para todo mundo como é que acontece essa correção, que é tão eficiente quanto ali o trabalho de mentoria que é feito. Claro que alguma coisa a pontuar a gente faz ali. E, por último, eu quero dizer, não por último, né, mas quase, nós precisamos falar de como se cria uma estratégia de comunicação. Como é que se cria uma estratégia de comunicação? Tá, mas eu falo de qualquer maneira? Não, você não fala de qualquer maneira. Tudo aquilo que você for falar, eu falei aqui de técnica, eu mostrei para vocês quais são as técnicas que a gente utiliza, qual a importância disso, mas tudo aquilo que você for falar, independentemente da técnica a ser utilizada, precisa estar organizado. Nesses últimos 15 minutos que nós temos aqui, e é em 15 minutos que nós vamos concluir esse workshop, eu quero, nesses 15 minutos, deixar isso bem claro para você. Você precisa dominar ferramentas de organização de ideias. Na nossa imersão, nós vamos trazer uma novidade, tá? Nessa imersão, nós vamos nos aprofundar. Nós tivemos um encontro muito interessante, quando nós fizemos em Teresópolis essa palestra, esse encontro que foi feito, não na imersão, porque não dava tempo, agora na imersão vai dar tempo de fazer isso, eu apresentei 3 ferramentas de marketing que juntas criam aquilo que eu chamo, e só nessa imersão você vai ter acesso a isso, aquilo que eu chamo de matriz da persuasão, que é quando a gente utiliza 3 ferramentas de marketing. A gente utiliza a análise SWOT, a pirâmide de necessidades de Maslow e o modelo AIDA. A análise SWOT permite que você identifique forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Então, a análise SWOT, você consegue analisar tudo. Você consegue se analisar, você consegue analisar um produto, você consegue analisar um relacionamento, você consegue analisar, por exemplo, você consegue se analisar como palestrante, como pregador, você consegue se analisar como cônjuge, você consegue analisar, como eu disse, produto, serviço, você consegue analisar uma pessoa. E quando então você consegue criar ali uma espécie de dossiê, onde você tem ali uma espécie de, não necessariamente uma anamnese, né? Mas algo parecido com uma anamnese, você pode se aprofundar muito, se você quiser. Quando você descobre forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, você pega tudo isso, essas informações, e agora você vai, junto com essa análise, descobrir quais são as necessidades principais que você, ou a pessoa, ou o produto, ou a instituição tenha. Na verdade, o objeto da análise, né, que pode ser uma pessoa, pode ser um produto, pode ser uma empresa, uma instituição, não importa. Então, eu vou ensinar como fazer uma análise de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Como é que a gente faz isso? Como é que você faz isso de forma eficiente? Porque não é só tentar identificar. Também tem técnica para isso, tem um caminho, tem uma matriz ali dentro, tem um segredo importante ali dentro para acontecer isso. Depois disso, você vai para a escala de necessidades humanas de Maslow, que é onde você descobre quais são as principais necessidades para esse problema específico.
Se você tem um cliente, por exemplo, você numa conversa com o cliente, você estrutura a sua conversa baseada nisso, numa análise SWOT, e consegue identificar quais são as necessidades do seu cliente. E quando você consegue identificar a necessidade real, que talvez nem o cliente conheça, nem o cliente saiba, você consegue identificar a necessidade real, você consegue, então, através do modelo AIDA, chamar a atenção dele para isso, gerar um interesse de mudança, o desejo de fazê-lo e apontar o caminho para que ele tome a atitude correta para isso. E é assim, e foi assim, utilizando técnicas assim, que nós fizemos um dos maiores grupos de vendedores de impacto, do maior grupo de varejo da América Latina. Foi assim, com essas técnicas. Eu vou ensinar para vocês como é que isso funciona lá na nossa imersão, mas eu já estou dizendo para você aqui como funciona essas ferramentas que você pode ter acesso hoje. Análise SWOT, pirâmide de necessidade de Maslow, o modelo AIDA. E nós criamos uma matriz onde você consegue colocar todas essas informações e saber exatamente qual é o resultado. Por quê? Porque você cria intencionalidade aí dentro. É aqui que você vai criar essa intencionalidade. Então, nós temos uma estratégia. Qual é a estratégia? A estratégia é essa, você utilizar as ferramentas corretas. Então, eu vou dar uma sugestão aqui para vocês, por exemplo. Primeira coisa, você já pode anotar aí, tá? Como é que você poderia usar essa estratégia agora para você? Eu vou dar uma dica para você. Utilizando a matriz SWOT, por exemplo, o que você pode fazer é descrever seus pontos fortes e seus pontos fracos. E a partir daí, a partir desse ponto, dessa realidade, você vai preencher hoje quais são suas principais necessidades. E que necessidades são essas ali na pirâmide de necessidades de Maslow? Tudo começa na necessidade fisiológica, depois passa para a necessidade de segurança, e são vários níveis de segurança, né? Segurança patrimonial, emocional e tudo mais. Depois vem a questão social, que está relacionada à família, amigos, o ambiente que você está inserido. Depois depois disso, vem a questão relacionada à autoestima ou à estima, né? Na verdade, vem relacionado à estima, que pode ser a autoestima, ou seja, a estima que você tem por si e a estima que você tem pelo outro. E depois disso, existe o pico da pirâmide, que é a realização pessoal. Já falo para você, toda a humanidade procura escalar essa pirâmide, mas nem todo mundo sabe em que degrau pisar. E você vai aprender isso. E o legal é que você, aprendendo isso, você vai conseguir ser muito mais eficiente nas suas mensagens, muito mais eficiente nos seus negócios, muito mais eficiente nas suas conversas. E vou te falar uma coisa, hein? Inclusive, essa é uma ferramenta importante para você utilizar dentro do seu casamento, sabe? Relacionamento, líderes de... Atenção, hein? Líderes de casais, você que lidera casais, você que fala para a família, na nossa imersão, nós vamos ensinar sobre a matriz da persuasão, essas ferramentas importantíssimas que você vai poder, depois dessa imersão, levar para o seu trabalho, levar para a sua igreja, para o seu grupo de trabalho, utilizar essa ferramenta de uma forma que vai transformar totalmente seu ministério e as vidas das pessoas que estão ali. Quem tiver contato a você, para quem você ensinar isso, utilizando essas ferramentas, aplicando isso na sua vida e aplicando essa ferramenta na vida de outras pessoas, isso vai ser extremamente transformador. E nós vamos criar isso juntos ali na nossa grande imersão. Então fica aqui o convite para você, tá? Agora eu vou trazer para vocês aqui uma coisa bem interessante. Deixa eu ver aqui. Legal, gente. Nesse momento, já lá na nossa comunidade, já para quem quiser, na nossa comunidade daqui a pouquinho, quando terminar aqui o nosso workshop, lá na nossa comunidade já tem link lá para vocês estarem conhecendo. Eu já vi aqui que o Éder já providenciou um vídeo. Tem mais, hein, Éder? Eu vou providenciar, Éder, mais 2 vídeos aí impactantes, hein? É uma coisa incrível. Depois vocês vão lá. Calma, deixa eu terminar aqui o nosso workshop, depois vocês vão lá. Tudo que eu estou falando aqui agora está nesse momento na nossa comunidade. Tudo que eu falei aqui sobre como que é gerada essa coisa, esse alvoroço todo, isso está tudo revelado nesse vídeo lá na nossa comunidade. Bem interessante. Você vai perceber como é que a coisa funciona. Vai ser bem legal isso aí, tá? Então já está aqui. Bom, gente, é o seguinte.
Eu vou falar um pouco para vocês agora, demonstrar um pouquinho na prática para vocês como é que essa imersão intencional ela acontece, tá? Então, por exemplo, vamos aqui, escolha, o que você pode fazer nesse momento é escolher um texto, tá? Escolhe um texto bíblico, ou um texto qualquer que você tenha, e você vai fazer o seguinte, anota aí o que você vai fazer, tá? Quando você estiver mais à vontade, tá? Você vai escolher um trecho, tá? Você vai escolher um trecho de um texto bíblico, e você vai escrever aplicando a matriz AIDA, tá? Então pega um texto qualquer, um texto bíblico, que você costuma utilizar para pregar, e você vai utilizar a seguinte estrutura. Primeiro eu vou começar chamando a atenção. Então, eu vou falar algo que chame a atenção. Não necessariamente dentro do texto, pode ser alguma informação impactante dentro do texto, mas você também pode utilizar uma história, você pode utilizar um exemplo. E aí, dentro da matriz AIDA, é por isso que é muito importante vocês estarem nessa imersão, porque lá nós vamos ter tempo de mostrar como que a gente consegue construir um modelo AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, utilizando principalmente as técnicas de storytelling. É maravilhoso, é sensacional. É empolgante demais, é muito empolgante. Nossa, você sai de lá um comunicador, vai sair de lá um comunicador em outro nível. É simplesmente fantástico, tá? Então, você pode reescrever utilizando o modelo AIDA, um texto bíblico, né? Você vai utilizar elementos e expressões que eu acabei de ensinar. Tá? Então, é tudo. A comunicação intencional funciona assim: você organiza e lá no papel você escreve assim: aqui eu vou abrir os braços. É assim mesmo que funciona. Nesse momento eu vou abrir os braços. Nesse momento eu vou cadenciar mais esta palavra. Nesse momento eu vou arregalar mais os olhos. Eu vou falar um pouco mais alto, eu vou falar um pouco mais baixo. Eu vou desacelerar o ritmo, eu vou acelerar o ritmo. Eu vou elevar o tom, eu vou abaixar o tom. Então, tudo isso você anota lá no seu esboço. Então, você organiza. Depois que você organiza, você diz qual tipo de intenção e você treina isso. E você treina. E esse já é um grande começo. Se você fizer isso hoje, ó, você que está me ouvindo aqui, você que tem um estudo bíblico para dar, você que tem uma pregação para poder fazer, tem uma palestra na segunda-feira, tem uma apresentação diante da equipe, não importa. Vai falar diante do público? É na live? É ao vivo, em live, ou é presencialmente? É virtual ou presencial? Não importa. Utilize essas técnicas, porque elas darão muito certo para você. Então, você vai reescrever, tá? Então, você vai fazer aqui reescrever, e colocando esses elementos de expressão corporal e facial e de fala, tá? Então, tudo aquilo que eu expliquei hoje para você aqui, todas as técnicas de expressão corporal e facial que eu citei hoje para você vai tentar, ali você pode sublinhar, você pode marcar e escrever em que partes você vai fazer. Tenha isso ali pronto, de preferência anotado, impresso, coloca, lê ali bastante, algumas vezes, né? Lê bastante. É por isso que é bom se preparar com antecedência. Lê bastante e executa. Você vai falar, caramba, calma aí. Só com aquele workshop de 1h30, né? Eu estou aqui, na verdade, falando há 1 hora, mais ou menos, exatamente sobre 1h15, falando só sobre técnicas de oratória, e você vai ver como isso é incrível. Agora imagine uma imersão, onde você vai passar o dia inteiro só absorvendo técnicas e mais técnicas. Só aqui, em 1 hora, você já aprendeu muito. Agora imagine o que vai acontecer nessa imersão. Eu espero que você possa, mas se você não puder, já fica ligado nas nossas comunidades, porque essas imersões elas são transformadoras mesmo, tá? E aí, você pode fazer o seguinte: depois que você fizer isso, faz a sua apresentação, depois você anota as experiências percebidas. Se der, você se filma na sua próxima apresentação. E vai ser simplesmente fantástico, tá bom? Então, fica aqui a minha dica para você sobre como você vai usar todas essas ferramentas. Nesse momento, esse workshop, esse bate-papo gostoso que a gente teve, eu vou encerrar por aqui.
mas não sem antes falar o seguinte para você. Tem uma grande novidade para você que já participou da do nosso primeiro evento, que não foi uma imersão, dessa vez vai ser uma imersão, vai ser algo muito mais interessante, mais intenso. Nós vamos dar um módulo, um módulo só de rapport, só fazendo rapport. O que é rapport? Criando conexão. Você quer aprender como ouvir de uma pessoa assim, caramba, eu te conheci hoje, mas eu já gostei de você, eu vou comprar de você. Caramba, parece que eu te conheço há anos. Você quer ouvir isso de uma pessoa? Eu vou te ensinar a fazer isso de forma intencional. Nós teremos um módulo onde nós vamos ensinar rapport, você vai aprender rapport em nível máximo, em nível hard mesmo, tá? Nós faremos ali um módulo inteiro de storytelling, como que é que a gente faz com que o storytelling ele entre em, em módulo hard na tua vida. Como falar e já falar encantando, como se a pessoa estivesse. A pessoa vai te ouvir e ela vai se imaginar dentro de uma cena de filme. Como é que você consegue falar gerando emoção, expectativa, tensão na pessoa e prendendo a atenção dela? Nós vamos ensinar isso através da ferramenta que é o storytelling. Quais são as técnicas de storytelling necessárias para isso? Eu vou ensinar para você. E para você que quer ganhar dinheiro com a sua comunicação, como gerar percepção de valor na sua audiência, no seu público. Como é que eu vou gerar percepção de valor? Como é que eu pego o meu produto, serviço, ideia, evento e consigo através da minha comunicação, consigo através da minha fala gerar valor naquela pessoa? Eu estava conversando aqui com o Éder no início e estava falando quantas vezes você, na sua cabeça, tinha uma grande ideia, algo empolgante, e na hora que você passou aquela ideia, a pessoa não achou nada empolgante, não achou nada interessante. Para você era uma coisa fantástica, incrível, maravilhosa, e na hora que você passa aquilo para a pessoa, não foi nada interessante, você não impactou. A culpa não é da sua ideia talvez realmente fosse muito boa. A questão é que você não conseguiu colocar a energia e a intenção correta no seu gestual, no seu facial, nos seus gestos faciais, nos seus gestos corporais e na sua fala, na intenção. E aí é necessário que você aprenda quais são as técnicas para fazer a percepção, gerar percepção de valor nas pessoas. Como pegar um produto, um serviço incrível e gerar isso na pessoa. E quando você gera percepção de valor, o preço é o que menos importa. Quanto mais valor você aprende a gerar na mente de uma pessoa, menos questionável é seu preço. Incrível, né? Pois é. E foi assim que, como lá naquele vídeo que está lá na nossa comunidade, e outros que eu vou colocar também, foi assim que a gente conseguiu, durante anos, se tornar uma equipe, a equipe mais, é assim que a gente chama, né? A equipe mais fatal de vendas. Eram os vendedores de impacto. A gente não precisava de muito tempo. Em 10 minutos, a gente vendia para dezenas de pessoas ao mesmo tempo. E isso ainda acontece, isso ainda é possível. Claro que nós estamos numa nova realidade hoje, na era das mídias sociais, a gente vê muita gente fazendo isso, principalmente nas grandes redes. Nós vemos até mesmo isso também adentrou no mundo religioso. Então, hoje nós vemos líderes religiosos utilizando técnicas de intenção duvidosa. Agora, como fazer isso com integridade? Como fazer isso de uma forma honesta e que gere resultados impactantes e resultados satisfatórios? Será que é possível? Sim. Nós vamos fazer isso e fazer isso com integridade, porque é possível fazer. Então, fica aqui um forte abraço para todos vocês. Já está lá na nossa comunidade. Você que está aí já, o Éder já colocou para a gente aí o link da comunidade, entra na nossa comunidade e aproveita essa oportunidade incrível. Lembrando que o Éder
ele está colocando uma oportunidade imperdível para quem vai entrar na comunidade através dessa live. Nós temos aí uma condição super especial para vocês. Esse tipo de coisa não é barato em lugar nenhum. O que nós vamos ensinar não é nada barato por aí, mas a gente não tem uma missão, pequena, nossa missão é muito maior. A gente entende que a nossa grande missão é impactar vidas acima de tudo. E nós sabemos que a questão de ganhos financeiros é só uma questão, é só um detalhe, é uma consequência do que a gente faz. Nós já aprendemos que o dinheiro para a gente é só uma consequência do carinho e cuidado que a gente tem. Então a gente não tem uma ganância por isso. E é por isso que nós estamos dando uma grande oportunidade. É por isso que nós estamos dando a vocês uma oportunidade de fazer parte, de ter esse material, de fazer parte de uma imersão como essa, sem pesar, sem ser algo pesado, algo facilitado, um bom investimento, um investimento justo, que no final das contas, lá na frente, você fala, caramba, isso vale muito mais do que eu investi. O meu investimento foi um investimento muito menor comparado a todos os benefícios e a tudo que eu aprendi e a toda a transformação que isso está gerando na minha vida. Então, a nossa imersão de competência comunicativa, ela vai trazer 3 módulos inéditos de aprofundamento em técnicas de conexão genuína através do rapport, de envolvimento, persuasão, de encantamento através de storytelling e de uma transformação total, onde você vai aprender a gerar percepção de valor para qualquer coisa que você queira transmitir. Seja produtos, serviços, seja uma ideia, seja evento, seja lá o que for. E você vai atrair as pessoas para você. E vai atrair as pessoas para você de uma forma contundente e de uma forma efetiva. Se prepare, porque essa imersão é o ponto de virada para você. É a grande chave de virada e é por isso que a gente idealizou dessa maneira. Um forte abraço para você. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente esse tempo todo. Muito obrigado por ter nos ouvido. E a gente tem uns presentinhos para vocês aí na nossa comunidade, tá? Vai rolar uns presentinhos para vocês aí. A gente vai deixar umas surpresinhas ao longo da semana, tá bom? Então, até o dia da nossa imersão, quem estiver lá na nossa comunidade vai receber umas surpresinhas bem legais aí. E a partir de então, a gente vai estar interagindo bastante lá com todo mundo, tá bom? Então, entra na nossa comunidade, indica bastante gente. Lembrando, pessoal, que para imersão presencial, tá? Para imersão ali presencial, gostaria de colocar todo mundo, mas não dá. Imersão são poucas vagas mesmo. Então, aproveita aí. Eu não sei como é que está agora, mas aproveita para você poder garantir a sua vaga na imersão, porque vai ser algo fantástico, tá? Vai ser algo fantástico. Eu não sei como é que está agora a quantidade, eu não sei se vai acabar hoje, se vai acabar amanhã, mas vai acabar. Vai acabar. Então, se prepare e já garanta a oportunidade de estar presente nessa imersão, tá? Um forte abraço para vocês. Muito obrigado por estarmos juntos aqui até agora. E agora, nesse momento, eu quero chamar ele de volta. Atenção, senhoras e senhores, com vocês, ele, o maior especialista nas técnicas de brand que eu já conheci, um cara que é saco. Senhoras e senhores, com vocês, Éder Bessa. Cadê você, Éder? Rapaz, que apresentação legal, hein? Depois dessa apresentação, meu amigo. É isso aí. Kleber, só tem um detalhe também muito importante na nossa imersão. Qual é? Porque ela é parte presencial, que é no dia 12, o grande encontro. Isso aí. Mas a gente já abre uma comunidade, na verdade, abre um grupo já exclusivo dos participantes, onde uma semana não. O treinamento é no sábado, dia 12, e na segunda-feira anterior já começa já o grupo de interação, onde você começa a apresentar e começa a fazer os primeiros desafios para as pessoas, porque isso que é o mais interessante, é a pessoa acompanhar a evolução dela, que dura aproximadamente 15 dias. Porque basicamente são 5 dias antes da imersão presencial, tem um encontro, e depois, durante a semana seguinte, tem outras atividades e
um encontro online no sábado, depois do dia 12, se não me engano, dia 19. Então, tudo isso é para a gente ter um aproveitamento maior da imersão, do treinamento, porque já é assim, um transformador o dia 12, o encontro. Mas todas essas atividades anteriores e posteriores fazem grande diferença e que geram resultados. A gente tem, né, algumas pessoas assim que, inclusive, já até gravaram um depoimento para a gente, a Jéssica, o Roberto, dentre outros, né, queridos que fizeram com a gente a primeira turma e, assim, realmente sempre transmitiram um feedback maravilhoso para a gente nesse tempo. Né? E fora também, né, no Rio, fora, que a gente pôde, né, já ajudar algumas centenas de pessoas, e eu acredito que não vai ser diferente nesse dia 12. Né, Kleber? E, Kleber, para a gente, antes da gente encerrar, o que eu gostaria de pedir para você? Né? O que você, como, né, ministro também da palavra, um homem de Deus, uma pessoa assim que é um grande amigo, também eu não chamaria se não fosse alguém que eu confiasse, alguém que eu já acompanho já pelo menos há alguns anos, né, Kleber? A gente vai ter um evento especial na semana que vem, que é a conclusão do seminário Revaiar, aqui da nossa igreja, por alguns amigos que estão até presentes aqui na live. E aí, na hora que algumas pessoas vieram me procurar e comentar que estava nervoso, que estava preocupado, eu queria que você, mega acostumado a falar em público, mas eu sei que quando a gente ministra a palavra, pode ser o mais experiente dos pregadores, mas sempre tem aquela paura, sempre tem aquele nervosismo. E se por um acaso um dia a gente perder isso, a gente precisa, inclusive, reavaliar como é que está com Deus. Queria que você desse aí algumas dicas, como é que a pessoa faz para se tranquilizar, como é que a pessoa, cada um pode treinar em casa, para poder estar mais afiado na palavra. Vamos lá. Inclusive, lá na nossa comunidade, essa é uma das surpresas que vai estar lá para o pessoal também. Isso vai estar organizado metodologicamente para todo mundo. Mas aqui fica uma coisa. Por exemplo, primeira coisa, nervosismo. Primeira coisa que a gente precisa entender. Por que você está nervoso? Primeira coisa, mindset. O mindset é aquilo que eu já falei no início. Não existe receitinha de bolo para isso. Você precisa entender que as pessoas que estão ali, elas não estão ali para te julgar. Ninguém decidiu julgar você. Então, o seu nervosismo é de performance. Éder, todo mundo que está diante de um público e fica nervoso para falar, não está nervoso porque vai falar. Não está nervoso porque, eu estou nervoso porque eu estou diante do público. Não. Você está nervoso porque você está querendo a aprovação do público. Então, primeira coisa, mindset, muda a sua cabeça. Aquelas pessoas que estão ali não foram ali para te julgar. Imagine você naquela posição. Imagine você agora. Imagine que tem lá uma pessoa que você não conhece e que você está sentado ali, ou que você conhece, você está esperando que aquela pessoa fale. Tá? Você, nesse momento, você está com um caderno para poder anotar tudo aquilo de errado que a pessoa vai fazer? Ou você está com a expectativa de ouvir tudo de bom que a pessoa tem a dizer? É isso que a maioria das pessoas estão ali fazendo. Elas estão esperando a parte boa. Elas estão esperando a parte boa da sua comunicação. Então não fique pensando que as pessoas estão ali porque elas querem te julgar. Primeira coisa, você é a boia de salvação. Pregadores, quem está te ouvindo está precisando daquela palavra, daquela mensagem. Joga a boia, meu filho, para de ficar preocupado, para de ficar preocupada com o julgamento. Ai, será que meu terno tá legal? Essa camisa, minha gravata tá torta? Ai, meu Deus, será que meu vestido tá bonito? Será que tá brilhando o suficiente com essa luz que tá batendo? Não, para com isso. Para com isso. Você precisa, antes de mais nada, entender isso. Entendeu isso? Agora vamos para a técnica, Éder. Primeira coisa, vou dar aqui o pulo do gato já, tá? Pulo do gato. Técnica 446. O que é a técnica 446? Tô nervoso? Tô nervosa? Sei tudo o que eu vou fazer? Atenção, hein, gente? Ó, olha aqui, ó. Parou, de pé, se perceba.
olhinho fechado, inspira por 4 segundos, ó. Foi? Segura a respiração em seguida por mais 4 segundos, tá bom? Eu estou aqui falando, mas você vai fazer isso tudo em silêncio, tá? Então, inspirou, segurou por mais 4, tá? 4 segundos. Ó, 1, 2, 3, 4. E agora solta, ó. Ó, não é assim não, ó. Não é assim não, tá? 10 vezes. Inspira 4, segura 4, solta em 6. 10 vezes. O que que acontece? Como é que isso funciona e por que funciona? É que o nosso sistema simpático está ativado. O que que é o sistema simpático? Sistema simpático também é conhecido como modo de luta ou fuga. O modo de luta ou fuga geralmente é muito mais fuga, né? Você não luta, você quer fugir. Quando você está nervoso, você está doido para sair dali, você quer sair dali de cima. Então, uma agonia, um suplício. Então, o que você faz é se controlar. Você ativa o sistema parasimpático, que é o sistema de tranquilidade. E como você faz isso? Essa técnica de respiração, o que ela faz é controlar seus batimentos cardíacos. Os seus batimentos cardíacos começam a ficar controlados. A sua liberação de adrenalina, ela começa a diminuir, porque nesse momento você está liberando adrenalina, tá? Porque o medo faz você liberar adrenalina. A insegurança faz você liberar adrenalina. Algumas pessoas liberam mais, outras pessoas liberam menos. Quando você controla a sua respiração, quando você começa a respirar, já no caminho de casa, atenção, pessoal, atenção, turma, já no caminho de casa, exercício de respiração o tempo todo, vai respirando e controlando. É tudo muito intencional, até o seu controle emocional é intencional. Controla, controla, controla. E outra dica, Éder, para ficar calmo, não fique parado, agarrado no púlpito. Ande, ande pelo palco, ande. Então vai de um lado para o outro, caminhe, porque conforme você vai caminhando, você vai relaxando. Outra coisa, eu vou dar aqui, olha que dica legal, Éder, pra caramba pra galera. Olha isso aqui. Você vai estar lá, quando você começar a falar, quando você estiver lá, tá com o microfone na mão na cintura, ombro para trás, cabeça um pouco mais alta e fale. Se tiver no pedestal, 2 mãos aqui, ó, na cintura. Posição do Superman para os homens, posição da Mulher Maravilha para as mulheres. Eu vou colocar a imagem aí para vocês, tá bom? Vai ter o passo a passo bonitinho. Se acalmou, segue o seu roteiro, leia o que você fez. Se perdeu, volta, pausa, tranquilidade, sorriso na voz, olhe para o seu público, olhe para as pessoas que estão lá atrás. Não fixe o olho numa pessoa só. Esse passo a passo todo eu vou entregar como presente para vocês, como eu prometi. Então, isso tudo é fundamental para você se acalmar. Pronto. Com isso, 5 minutos, toda aquela tensão inicial já acabou. Agora posso falar para você o melhor e maior remédio de todos para ficar super à vontade no palco, Éder? Ria de si mesmo. Ria de si mesmo. Quando você ri de você mesmo, você não precisa ficar preocupado com as pessoas, você já levou todo mundo à risada. Então, ria de você mesmo. Não fica preocupado com nada. Você está ali em cima, conta alguma coisa engraçada sobre você. Conta sobre como você estava suando. Conta uma coisa engraçada sobre sobre essa experiência nova que você está tendo. Fala alguma coisa engraçada para as pessoas. Sabe? Faz uma piada leve, respeitosa. Faça, ria de você mesmo. Mas não espere perfeição. Não vai ter perfeição, não vai acontecer perfeição. Isso não vai existir. Esqueça. O que vai acontecer é conexão. E quando tem conexão, até as batalhoadas que a gente comete no meio do caminho ficam legais, ficam inesquecíveis. Caramba, que mensagem boa, que mensagem leve. E você trouxe isso, e você se abriu, e você gesticulou. Abra os braços, gesticule. São essas as técnicas, Éder. Então, isso é para você se desenvolver ali. Nos primeiros 5 minutos, você fez esse passo a passo, tá? Mindset, entender que você é um transmissor da mensagem, que você é um condutor da mensagem, isso já é de suma importância. Respiração, a técnica 4x6.
Você utilizou a técnica 4x6? Beleza, já vai estar mais calmo. Posição de poder. Não é poder sobre o outro, a posição de poder sobre você. Você está ali, confiança. Quando você se posiciona confiante, você vai começar a sentir confiança. É interessante, é dessa posição do Superman, sabe? Nada de braços cruzados, tá? Posição aberta. Então, a posição aberta, você vai começar a sentir essa confiança. Ande pelo palco devagar, de forma intencional, e ria de si mesmo. Grande dica, logo na introdução de vocês, logo na introdução, ria de si mesmo. Mas não fique esperando que a plateia ria de você. Apenas ria de si mesmo, tá? Se as pessoas rirem, legal. Mas você já começou ali se ridicularizando. E quando você começa se ridicularizando, toda a atenção vai embora, a coisa fica muito mais leve e você vai perceber que o início pode ser muito divertido e o final vai ser memorável. Então fica aqui essa dica inicial para vocês. Claro, considerando tudo aquilo que eu falei também, tá? Joga a inflexão, começa falando aqui embaixo, fala lá em cima, interpreta as palavras que estão anotadas, interpreta mais o texto. Sabe o texto bíblico? Quando você for ler o texto bíblico, risca lá, na sua própria Bíblia, anota lá. Essa palavra aqui é uma palavra que trata de felicidade, então fala com felicidade. Essa aqui fala de tristeza, então usa um tom mais para baixo. Essa aqui, esse texto, essa frase aqui, é uma frase de esperança, então fala com mais esperança. Esse início, esses primeiros 5 minutos, vão destravar a sua comunicação e o restante da sua mensagem, o restante da sua apresentação vai ser fenomenal. É simples assim, Éder, é simples assim. E esse é um grande início. E a partir daí, se prepare, porque quando você pega gosto por esse negócio, você fica preocupado quando não te chamarem de novo. Tem áudio aí? Não estou te ouvindo, Éder. Opa, eu que deixei aqui mudo. Uma coisa que foi transformadora na minha vida, em relação a tudo que você falou, né, foram 2 pontos que isso, há alguns anos, me fez muito sentido para mim, né? Toda vez que eu ia ministrar a palavra e me sentia nervoso, uma delas, primeiro, é o senso de propósito, que você pontuou aí. Uma vez que a gente entende qual é o propósito, porque, por exemplo, para a turma que vai apresentar na terça e na quinta essa pregação, e de repente se vê nervoso, enfim, utiliza essa oportunidade para realmente falar algo poderoso, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo já colocou no coração de cada um. Né? Então, primeiro, vá com esse entendimento no coração. O que eu vou fazer ali não é uma prova, o que eu vou fazer ali não é um teste, não é nada disso. É uma oportunidade que você vai estar dando a todos nós de ouvirmos a palavra de Deus através da boca de cada um de vocês. Inclusive, eu vou também voltar vou estar também pegando também, já tem uma palavra que está no meu coração, e eu preciso montar já dentro do script, não, do esboço mesmo, que já foi definido, né? E a segunda, que é a principal, é a questão da gente realmente nos despreocupar em relação ao que os outros vão pensar. Isso foi libertador, porque quando eu entendo o que eu entrego é algo honesto, puro, agradável, algo que vai edificar a vida do outro, algo que vai fazer diferença, algo que eu estou sendo altruísta ali, compartilhando algo que eu tenho e que faz sentido para mim, para todas as pessoas, isso é transformador, é libertador. Eu tive a oportunidade nessa última quarta, eu vou inclusive até mandar o vídeo para você, Kleber, de estar dirigindo o culto aqui, porque eu fui o culto dos empresários, o qual eu e minha esposa, eu e a Cláudia, a gente faz parte, né? Estamos ali liderando, e nós recebemos um querido amigo de Niterói, um empresário assim, um homem de Deus, que trouxe assim, uma palavra poderosa, mas a gente dirigiu o culto,
E ali é todo um script e existe já uma roteirização. Não Sim. chega a ser um roteiro em si, mas é uma ordem de culto, na verdade. Sim. E tem coisas assim que, às vezes, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que vai falar, o tempo que a gente vai falar, até mesmo que a gente precisa priorizar, né, o palestrante, o convidado. E algo muito engraçado, que teve um momento que a minha esposa, que é a Cláudia, subiu, e ela é bem tímida, né? E aí a gente dividiu. Amor, olha só, eu fico com essa parte e você fica com a parte aqui dos livros, do sorteio, que é algo que é mais divertido, e isso vai te ajudar. E foi uma benção, foi tranquilo. E essa questão de rir de si mesmo, a gente precisa tomar cuidado para não rir dos outros. É verdade. Porque tem uma hora que ela estava sorteando os livros, que ela não me escute, e aí ela foi falar o nome do autor, aí ela cometeu uma gafezinha de pronúncia. Sim. E aí, na mesma hora, eu travei para não rir, só que eu já aproveitei, eu tive que segurar, senão ia dar ruim para mim. Mas aí, em casa, principalmente. Mas ali eu segurei a onda, só que com leveza eu pude conduzir a coisa, e ali foi um momento que logo em seguida tinha o ofertório, que é um outro estilo que muita gente tem, e às vezes ministrar uma palavra de ofertório, porque Sim. existe essa questão da teologia da prosperidade, de muito equívoco que Sim. rolou e ainda acontece nos dias atuais. Mas toda vez que a gente priva o outro de um ensinamento poderoso, isso é algo que cai na nossa conta. E a gente precisa oportunizar as pessoas, primeiro, de conhecimento, e desse privilégio que nós temos, não apenas em contribuir, em cumprir uma ordenança, mas sim em expressar nosso amor a Deus. Através de quê? Da generosidade, como você falou. E isso, essa quebra de estigmas e paradigmas é que a gente precisa colocar numa balança, de forma que o que realmente é mais válido do que o outro? Será que a minha vergonha ela tem que ter um peso maior do que aquilo que eu vou produzir de vida e de bênção na vida do outro? Então, esse é um ponto que, para mim, foi transformador. E toda vez que eu vou subir no lugar, uso as tuas técnicas, e a gente se prepara, a questão também vocal, aquecer a voz também é importante. Enfim, mas esses pontos que você mencionou aí são poderosos, e isso que torna a nossa mensagem assertiva e eficiente. Ô, Éder, eu estou fazendo uma coisa agora aqui, para quem estiver na comunidade, e olha só que legal. Eu estou colocando agora aqui na comunidade, tá? Estou colocando no corpo mesmo aí do texto. Eu estou colocando um passo a passo para todo mundo agora que vai passar por essa... É bom, pessoal, não considerar, o Éder, como uma avaliação, tá? Minha sugestão é, considera como uma oportunidade de você ministrar, né? Nesse momento está aí, ó, eu acabei de colocar no grupo nesse momento, um passo a passo para o storytelling, tá? Então tá aqui para vocês aí, ó, para quem estiver aí nesse momento na comunidade, que não tiver, entre, serve para todo mundo, uma estrutura de storytelling. Ah, legal. Tá vendo aqui? E eu não apenas coloquei a estrutura, mas eu expliquei aqui qual é a estrutura de storytelling nesse momento, tá? Então, primeiro você estabelece o contexto. Tudo isso é muito importante. Veja bem, quando você estrutura o que você vai fazer, eu não estou dizendo para ninguém mudar o esboço, porque muita gente, Éder, já deve estar com isso tudo pronto e repassando. Mas olha só que legal. O storytelling não é só uma técnica para você contar história, mas, na verdade, é uma estrutura para você passar qualquer mensagem que você queira. Então, qualquer coisa que você for dizer, você usa uma estrutura de boas histórias, tá? Então, aqui você vai utilizar, primeiro, você vai estabelecer o contexto, você vai mostrar o conflito ou desafio, depois você vai mostrar a tensão, depois o clímax, a resolução, moral ou lição de vida. Tudo isso aqui, claro que você pode sacar um ou outro elemento desse, tá? Geralmente, a maneira mais fácil que você tem é abertura, desenvolvimento
e fechamento. Mas abertura, desenvolvimento e fechamento é muito amplo. Então, não é só abertura, desenvolvimento e fechamento, tá? Então, fica aqui uma dica para vocês e fica aqui um compromisso, Éder, que eu vou seguir com vocês aqui. Eu vou falar sobre alguns desses aspectos lá na nossa comunidade, Éder. Tá? Show. Então, eu vou falar sobre, lá na nossa comunidade, eu vou falar sobre como que você inicia uma fala estabelecendo o contexto dela, tá? E como é que você utiliza isso através do storytelling. Você pode começar com uma história. Agora, Éder, vai aqui a dica para o pessoal. Tem várias maneiras de você fazer isso. Agora, a maneira que eu mais gosto é fazer uma pergunta intrigante. Por exemplo, na minha área de comunicação, eu perguntaria: você sabe qual é o maior medo da humanidade? Eu já falei várias vezes sobre isso, né? Você sabe qual é o maior medo da humanidade? O maior medo da humanidade, segundo o jornal Sunday Times, uma pesquisa que foi feita nesse jornal britânico em 2013, essa pesquisa constatou que o maior medo da humanidade, superando até mesmo em determinadas ocasiões, superando o medo da morte, é o medo de falar em público. E as pessoas que vencem o medo de falar em público estão vencendo um medo enorme, inclusive um medo, para a maioria das pessoas, superior ao medo da morte. Para algumas pessoas, estar diante do público falando é semelhante a um ato de tortura que as levaria à iminente morte. Então, para algumas pessoas, falar em público é uma tortura emocional. E nesse momento que nós tivemos a oportunidade de amenizar isso apresentando técnicas incríveis. Então, isso é uma maneira. Olha só, aqui eu já dei uma introdução muito interessante. Um contexto interessante para falar sobre comunicação. Independentemente do seu tema, você pode trazer uma pergunta intrigante com uma informação relevante. Quando você faz isso, você traz as pessoas para você. E quando você percebe que as pessoas estão voltadas para você, você tem uma sensação de poder. Qual o poder? De estar com uma informação guardada que aquelas pessoas precisam receber para que elas possam sair dali em certo grau transformadas. Mas não para por aí. Você precisa agora mostrar conflitos e desafios. Aí, no meu caso, eu diria quais são os desafios e conflitos que as pessoas têm. E isso eu já falei aqui. Quais são as situações? O grande desafio, por exemplo, de uma amiga nossa que nós estamos agora mentorando, a gente estava conversando muito hoje sobre isso, o grande desafio de falar em público e qual era a grande dificuldade, eu apresentei as ferramentas para ela. Né? Então, olha, vamos utilizar. E hoje foi muito legal. Quero mandar aí um forte abraço aí, um abraço para a doutora Aline, que em algum momento vai estar assistindo esse vídeo com a gente aqui, vai estar assistindo o nosso vídeo aqui no YouTube. Então, um abraço para você, Aline. Fantástico, hein, Aline? Parabéns, porque eu vi um potencial imenso, Éder. Que potencial, Éder? Que potencial tem ali. É incrível. Uma das melhores profissionais que eu conheço. Ela é absurda, ela. E de uma humildade e de uma gentileza absurda também. Então, e depois nós vamos criar uma tensão. Olha que coisa legal. E depois você cria a tensão. Qual é a tensão? Você vai criar um momento de tensão, que é justamente aquele momento, é o limiar ali entre a transformação. Isso tudo o texto oferece para você, mas está tudo explicado aqui, tá, gente? Depois eu não vou ler agora aqui, porque eu quero fazer isso de forma exclusiva lá dentro da nossa comunidade, para essa turma toda que durante a semana vai estar com esse desafio gostoso de estar transmitindo uma mensagem. Então, eu vou estar passando... Éder, acho que eu passei isso para você, não no grupo, né? Isso, mas eu já transmiti. Eu já transferi lá. Beleza, maravilha. Então, você tem aqui esse passo a passo. Para quem está entrando na nossa comunidade agora, você vai encontrar essa estrutura de storytelling que você aplica a toda e qualquer apresentação, tá? Você quer tornar uma apresentação de negócio muito envolvente? Essa estrutura serve. Você quer fazer uma apresentação de um serviço, de um produto, de uma ideia, isso serve. Você quer convencer, por exemplo, o seu esposo a comprar aquele presente que você quer? Você pode utilizar o storytelling com ele. Por que não criar uma história bonita em volta disso para levar a uma conclusão memorável? Esse homem fala: nossa, eu não queria nem comprar esse presente para você, mas você me emocionou tanto que eu vou comprar esse colar para você, viu, Cláudia? Tá aí a dica, hein, Cláudia? Fica a dica para a Cláudia aí. Não precisa lutar tanto, é só estudar oratória com a gente que você consegue.
Então, isso aqui é uma estrutura maravilhosa que eu vou estar colocando na nossa comunidade. Todo mundo que chegar na nossa comunidade vai ter acesso a essa estrutura aí. E eu faço questão de mostrar para vocês alguns videozinhos na prática aí como é que a coisa funciona. Sim. E só essa tua técnica aqui que você passou aqui do Storytelling, galera, vocês que vão fazer o Lab, isso aqui de uma maneira muito sucinta, vocês constroem uma introdução excelente, excelente, excelente. Isso já vai prender já a audiência, assim, de uma maneira sensacional. Não, incrível. Assim, olha que maravilhoso. Né? O que o domínio de storytelling faz... Exatamente, ó. Vai estabelecer um contexto, conflito, desafio, tensão, talvez possa colocar, porque quando conta-se uma história, vai ter ali o que a gente chama dentro da narrativa, né? A complicação, aí vai ter ali o clima, resolução, e a moral vai ser... Qual vai ser a moral? Vai ser no decorrer da sua palavra, você já vai transmitir aqui a moral e a lição de vida. Excelente. É isso aí. Excelente essa estrutura. E vai ser assim, vai ser um show. Lembrando, Éder, que eu não sei, desculpa, Kleber, não sei se vai ser transmitido ao vivo. Vou até ver. Qualquer coisa eu gero um link e te passo. Maravilha, maravilha. Vai ser ótimo. E essa estrutura de storytelling, lembrando que isso está totalmente ligado ao modelo AIDA, Éder. Nós vamos fazer uma coisa que nós não tivemos a oportunidade de fazer lá naquele nosso primeiro encontro, lembra? Sim. Mas nós vamos ter a oportunidade de nos aprofundarmos em técnicas de storytelling, utilizando também aquela outra estrutura, o modelo AIDA, com técnicas de storytelling. Agora você imagina, você chamando a atenção, estabelecendo o contexto, conflito, tensão, tudo isso somente no ato de chamar a atenção num período curto e depois você conseguindo desenvolver tudo. Então, aqui, a gente tem aqui um material imenso para poder trabalhar, a gente vai se aprofundar. Essa imersão, ela vai gerar comunicadores em um nível que não existe hoje, Éder. E olha que eu procurei. Não existe hoje um curso de oratória com a proposta, com o material técnico que a gente está trazendo. Não tem. Simplesmente não tem. Tem muita gente, tem muito curso bom, tem muita gente boa, mas oferecendo mais do mesmo. Agora, transformar pessoas comuns, apavoradas, em verdadeiras máquinas de persuasão, e não entendam persuasão como uma coisa ruim, como uma pessoa que engana. Persuasão não é uma coisa enganosa, sabe? A persuasão, ela ajuda a dar uma certeza na mente das pessoas, ajuda muito a sedimentar no coração das pessoas verdades absolutas, né? E que algumas pessoas não acreditam em verdades absolutas, né, Éder? Mas existem, né? A maior verdade absoluta, que Jesus Cristo é o Senhor, que o Filho de Deus veio e se entregou ao mundo, e que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas ter a vida eterna. Que Deus enviou o seu Filho justamente para cumprir essa missão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma verdade fundamental e irrefutável. Não há quem diga que isso é mentira, porque a minha vida foi transformada, a sua foi transformada e tantos outros. E então, veja bem, como não utilizar técnicas de oratória para ser persuasivo e contundente, trazendo esse texto bíblico e utilizando, dentre outros textos, esse contexto, e utilizando técnicas de oratória, mostrando através do corpo, do gestual do rosto, através da intenção da fala. Como não procurar ser persuasivo nesse sentido? É facilitar, Éder. Isso tudo eu poderia resumir dizendo o seguinte: é facilitar que a mensagem chegue no coração do outro sem tropeços. É não entupir o cano, sabe? A mensagem é como a água, ela chega, mas você não deixa o cano entupido. Você deixa essa mensagem fluir de uma forma muito forte. Você coloca pressão na água, como eu falei lá no início. E oratória é isso. É você dar a pressão certa para que a mensagem ela chegue nos corações daqueles que precisam. Então, vocês que estão participando do Lab,
isso aqui, o que eu vou trazer para vocês aqui vai ser uma grande ajuda, e essas dicas que eu dei aqui, é só seguir, Éder, é só pegar de novo, coloca tudo em prática, que a tendência é a sua comunicação ser uma comunicação cada vez melhor. Mas, como eu disse, não apenas para o ambiente eclesiástico, isso também pode ser transportado para o ambiente corporativo e familiar. Sensacional. Sensacional, Kleber. Quero, né, te agradecer mais uma vez, né, e a todos aí que ficaram com a gente aí, e graças a Deus agora bastante pessoas já foram, mas a gente teve aqui um pico bem legal aqui de, né, pessoas assistindo simultaneamente. Quero agradecer, né, a todos. E é isso, meu amigo. Acho que comunicação é tudo. Eu estava conversando até com o presidente do Instituto Histórico aqui de Teresópolis, é um médico bem conceituado, e ele é meuzinho aqui no condomínio, a gente conversa, e ele me perguntou sobre a questão da inteligência artificial e tudo mais, e que vai tirar muitos empregos, enfim. E uma coisa que num ponto que a gente chegou, que a gente concordou, é que o poder de comunicação é um dos principais ativos pessoais que nós temos, que, né, equivale a muitos cursos universitários, doutorado, enfim, apesar da sua importância, cada coisa tem, mas a comunicação é o que realmente faz a diferença na vida de quase todo mundo, né? É o que eu sou mais procurado, Éder. Pessoas que têm formação acadêmica, que saíram de lá com uma capacidade, com um conteúdo absurdo, com um conhecimento enorme, mas que não conseguem transmitir de forma efetiva tudo aquilo que conhecem. E hoje, com o advento da internet e as redes sociais, onde cada vez mais é necessário que você tenha presença digital, desenvolver a habilidade de comunicação, ela é essencial para você sobreviver. Então, não basta ter o conhecimento, porque tem muita gente utilizando técnicas de comunicação, técnicas de oratória, para estar à frente. É como se você estivesse no topo de uma lista de escolha. Quanto menos você se importa com isso, mais no final da lista você está. Então você acaba dependendo de indicação, que é muito bom, porque a indicação é muito bom, mas você acaba meio que desaparecendo. Então determinadas profissões precisam de uma capacidade, de uma habilidade de comunicação que te coloque ali na briga, te coloque no topo, ali no ranking, brigando por espaço. E hoje, com o advento da internet, isso mais do que nunca é necessário. Então, sim, apesar do advento da inteligência artificial, ela é só uma inteligência artificial. Ela não é capaz de fazer conexões emocionais. E só quem é capaz de fazer conexões emocionais é a habilidade de você desenvolver competência comunicativa. Excelente. É isso aí. Kleber, obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Pessoal, tá aí, a gente vai colocar até a imagem aqui da nossa imersão. Realmente é um evento transformador, está numa condição mega especial. Pode entrar lá, a gente já teve algumas inscrições, né, recentes aqui. Enfim, a gente está fazendo aqui em parceria aqui, né, com os nossos amigos da Právida, da Maxel, e assim, vai ser um evento muito bom, muito transformador, que a gente está com uma expectativa muito, muito legal mesmo, de verdade. Maravilha. Éder, agradeço mais uma vez, agradeço a todos que ficaram aqui com a gente. Consumam esse material, consumam esse vídeo e não deixe de estar com a gente. Forte abraço para todo mundo. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Você sabe muito bem que, se deixar, eu fico aqui o tempo todo falando sobre comunicação. Eu imaginei que o meu material, assim, eu vou reduzir bastante esse material, mas acaba que a gente tem muita coisa para poder falar, muita coisa para poder transmitir. É uma quantidade absurda de conteúdo, mas lá na nossa imersão lá a gente vai poder fazer esse trabalho muito melhor, de uma forma mais à vontade. E a gente vai lá na comunidade ajudar a galera lá, todo mundo. Quem quiser entrar na comunidade lá vai tá conhecendo um pouco mais sobre isso e vai estar recebendo uns presentinhos legais lá, que eu vou estar colocando aí ao longo dessa semana. Maravilha. Beleza. Valeu, Kleber. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, pessoal.